Hoje mais uma live. Guilherme Davoli fala sobre Educando para a Não Violência. É hoje às 8 da noite, ao vivo, aqui na página do Projeto Temas. Boa noite, amigos, boa noite. Tivemos um probleminha técnico aí, um pequeno pique de energia que acabou bagunçando tudo, mas vamos lá para a live de hoje. Estou aqui com o Guga Restino e com o Guilherme Davoli. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Gente, problemas técnicos acontecem, acabou nos atrasando, mas agora vamos retomar a nossa conversa. A gente já falou um pouquinho, alguns minutos atrás, sobre o que é o Projeto Temas, eu não vou me alongar, depois a gente coloca alguns detalhes. Há uma semana atrás nós começamos uma conversa a respeito da educação para a não violência, a educação dentro de um mundo onde fundamentalmente as pessoas vivam bem, aprendendo a usufruir da realidade, não sendo dependentes da busca do mundo ideal, não sendo dependentes dessa ideia de que para poder viver bem eu tenho que ser superior ao outro, eu tenho que vencer o tempo todo, tá? Hoje nós vamos dar continuidade a essas questões, nós vamos dar uma continuidade a alguns pontos que a gente ressaltou na semana passada, e a gente gostaria muito que você fosse aí nos enviando algumas ideias, nos enviando alguns questionamentos. Eu gostaria de partir dos pontos que a gente iniciou na primeira live, né? O inicial é deixar bem claro de que há uma diferença grande entre educar crianças e adolescentes para não violência e educar crianças e adolescentes contra a violência, né? Onde está essa diferença? Quando eu educo alguém contra alguma coisa, é como se eu estivesse preparando esse alguém para uma guerra, para um confronto, para uma situação em que ele vai ter que se impor, né? Então, ser contra a violência, ser contra uma ideia, muitas vezes me coloca numa posição tão radical que faz com que os embates aumentem. Eu faço com que aquele que é o violento comece a se irritar ainda mais com a minha postura de pura contestação. Expressões infantis do tipo, você está errado, você não pode falar assim, você não pode me tratar desse jeito, ou você não pode tratar teu amigo desse jeito. Elas parecem ser expressões pacíficas, mas infelizmente elas podem estar alimentando o outro e a partir daí gerando uma série de conflitos. Educar para a não violência é educar para esse diálogo mais leve, em que primeiro você amortece o impacto daquilo que vem do outro e principalmente eu, professor, eu, pai, eu, mãe, né? Eu vou orientando esse meu jovem, criança ou adolescente a que ele consiga conversar com as outras pessoas dentro da língua que o outro compreende, dentro do tempo que o outro compreende, não permitindo ou se controlando muito para que as suas ideias não sejam simplesmente colocadas de maneira arrogante, tipo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou poderoso. Não, eu me posiciono com calma, me posiciono com serenidade, me posiciono sem pressa, selecionando de uma forma mais cuidadosa as palavras usadas. Então, educar alguém para não violência é educar alguém para saber dialogar a respeito das dificuldades, tá? Outro ponto importante que nós falamos da outra vez, né? Todo comportamento agressivo, inclusive o nosso comportamento agressivo, é fruto da sensação de inferioridade. Em outras palavras, se alguém está agredindo, alguém está incomodando, alguém está culpando alguém, é porque esse alguém está se sentindo inferior. Eu chegar e dar uma punição onde ele se sinta mais inferior ainda, é como se eu estivesse alimentando futuras situações em que essa pessoa vai voltar a agredir, né? Vamos lá na escola de algumas décadas atrás, eu diria até a década de 60, acho que não chegou a entrar muito na de 70, né? Em que às vezes o aluno aprontava algo, tinha um comportamento inadequado, e às vezes a professora falava, não, você está de castigo, você vai ficar de pé ali na frente da turma, você vai ficar atrás da porta, tá? Eu me lembro da minha infância de ter assistido uma cena dessa, e aí você fala assim, tá, por que isso? Porque ele vai lá, ele vai ser humilhado por aquela condição, e isso vai fazer ele pensar. E muitos pais, inclusive hoje, né, às vezes falam assim, é certo pegar lá meu filho que fez algo errado, inclusive o filho pequenininho, né, e colocar ele para pensar? Eu vou falar, olha, me desculpa pai, me desculpa mãe, professores, né, mas espera um pouquinho. Quando você põe teu filho para pensar, ele pensa?
ele realmente está prestando atenção no porquê que está acontecendo aquilo, ele consegue compreender que ele perdeu algo, que ele teve um castigo, assim assado, porque aquilo não fez bem para a sociedade, ou simplesmente ele pensou assim, meu pai é chato, minha mãe é chata, a professora é chata, né? E aí eu vou me sentindo deslocado, né? Dentro desse processo todo, eu vou me sentindo perdido desse processo todo. Eu preciso ter um pensamento um pouco mais claro, né? Com relação a tudo isso que está acontecendo. Eu preciso ter um pouco mais de equilíbrio. Então, é importante pensar que não é agredindo o agressor, não é inferiorizando o agressor que eu vou conseguir que ele tenha uma estabilidade, tá bom? Nós estamos tendo novamente alguns probleminhas técnicos na transmissão, mas eu acredito que o som está chegando até vocês aí, então a gente continua conversando enquanto os problemas são resolvidos. Infelizmente, eu acho que isso faz parte de uma tecnologia que, por mais que esteja crescendo, ainda não atingiu o ideal, aquilo que a gente realmente busca, tá? E um outro ponto que eu quero também deixar claro é a coisa da perfeição, né? No mundo onde eu tenho que ser perfeito, onde a escola me cobra sucesso, as famílias cobram sucesso, meus colegas cobram sucesso, e principalmente eu mesmo criança, eu mesmo adolescente, eu mesmo adulto, cobro sucesso, a chance de eu sofrer é muito grande, né? Quando eu parto da ideia que eu preciso do 100%, 99% já é fracasso. Esses são alguns pontos que a gente destacou na nossa primeira conversa e que agora a gente vai se organizando. Certo, Guga? Boa noite, voltamos aqui, empenhados em debater um pouco mais esse assunto, né? E vai começando aqui, vai interagindo com a gente aqui pela página, né? Pelo vídeo, pela live. E daqui a pouco a gente compartilha a sua opinião, a sua pergunta também, fique à vontade. Leone, tem um recado para a turma? Cara, tenho. Tá dando alguns probleminhas, aí tenho paciência, não sei o que está rolando hoje. Mas o Guilherme, tem uma coisa bem interessante, eu até acabei não te falando isso, mas queria te mostrar um vídeo, que é um vídeo que está rolando no WhatsApp, que eu acho que a gente tem... A internet deu essa velocidade muito grande às coisas, né? Sim. E é o vídeo de uma criança, não sei se você já viu, falando com a mãe. Uma criança pequena. Uma criança pequena. Tá, joia. Você já viu esse vídeo? Eu vi um pedaço, mas pode colocar um pedacinho aí para quem não assistiu. Então, coloque e vamos conversar dele um minutinho. Tá, então peraí, vou rodar. Filha, hoje você não vai poder ver o iPad porque você foi teimosinha. Não, eu fui. Como eu fui calma, tô calma. Como você foi teimosa, você foi ociosa e não deixei você dirigir. Agora, como eu tô teimosa, você o dedinho. Agora você não vem nem espinheta. Como você é dedinha, você é muito teimosa. Agora você é pequena. Como você é ansiosa, você venha. Como você é criada, você não quer ser comigo. Quem foi Tá aí. teimosa? Tá. O que a gente tem a falar a respeito do diálogo dessa mãe com essa criança? É uma mãe que está preparando, porque a criança tem até um certo ponto de enfrentamento. É bonitinho, né? Mas o que a gente tira desse vídeo? Não, é muito interessante porque hoje mesmo eu ouvi comentário de pessoas criticando o que a mãe está fazendo, a mãe estaria valorizando essa postura autoritária da menina e tudo mais. Eu acho que é muito perigoso quando a gente faz uma análise de um vídeo ou de um texto pequeno, né, e que não mostra qual o contexto todo. Quer dizer, nós não conhecemos essa família, a gente sabe que esse vídeo viralizou num monte de lugares, tá? Mas a gente não conhece a família, a gente não conhece a história. O que me parece claro daquilo que a gente assiste aí, essa menina, ela é bastante envolvida com adultos, o que tem acontecido muito com muita criança pequena. Vive com o pai, vive com a mãe, vive às vezes com a funcionária da casa, vive com os avós, com os tios, com os professores adultos e tem poucas oportunidades de convivência e troca com as crianças da própria idade, aquilo que no passado era comum, juntava um monte de crianças pequenas, um monte de crianças de 9 e 10, um monte de adolescentes, e eles naqueles grupos, eles desenvolviam diálogos e a linguagem coerente com a época, tá? O que a gente tem observado muito hoje é que as crianças
Na medida em que elas andam com adultos, elas começam a usar palavras de adulto. Essa menininha, por exemplo, ela utiliza bastante a palavra eu fico ansiosa, a expressão, né? Eu fico ansiosa, você não pode apontar o dedo, quem aponta o dedo? Essas expressões não são infantis, são adultas. Então, eu vi um comentário em que algumas pessoas diziam assim, essa criança está sendo educada para ser uma ditadora, e eu já vi pessoas falando, pô, mas é só uma brincadeira agradável entre uma mãe e uma criança. Eu acredito que essas duas colocações, elas devem ser colocadas dentro de um caldeirão, né? Onde a gente para pensar um pouquinho, opa, essa criança tem um diálogo com a mãe parece que conhece bem a criança, por isso a mãe está ali cutucando a criança, tá? Quer dizer, ela está gravando, preocupada muito mais em que nós venhamos a assistir do outro lado e percebeu a forma dessa relação. Eu não posso afirmar que essa educação leva à violência, até porque, olha que bacana, né? Essa menina está conversando, ela ainda está trabalhando as ideias. Talvez no vídeo, nesse pequeno pedacinho, que se não me engano não chega a 2 minutos, fique a sensação de uma agressividade. Mas eu não vi em nenhum momento essa menina sentindo a necessidade de agredir. Eu vi inclusive ela querendo justificar. Isso pode ser um ponto positivo. Para poder falar do texto, teria que esticar um pouquinho mais. O porquê que eu coloquei isso daí? Justamente você abordou um ponto bem legal, que é a reação que existe hoje da sociedade em relação a essas manifestações, né? Uma série de críticas em cima da criança, uma série de críticas em cima da mãe, mas essa abordagem é interessante até para a gente poder estabelecer alguns pontos de partida quando a gente vai conversar a respeito de comportamento, que é justamente esse, o pleno conhecimento daquilo que está acontecendo. Isso, né? A velocidade com que as coisas acontecem hoje, ela acaba tirando da grande maioria das pessoas a necessidade de entender qual o contexto geral das coisas. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Gente, quando você vai, por exemplo, a uma escola, tá? Você tem que observar vários detalhes. Um deles, qual é a proposta filosófica e pedagógica dessa escola? Qual é a proposta de interação social que essa escola tem para aquele grupo de alunos e tudo mais? Como é que cada uma daquelas famílias está compreendendo ou não o processo? Como é que sai o diálogo? Porque às vezes alguém fala assim, aquela escola não presta atenção em nada. Não, eles estão prestando muita atenção, só que eles estão valorizando algumas características que às vezes esse pai e essa mãe acham inadequadas e a escola está vendo como adequada. Esse diálogo é fundamental. Agora, ouçam, a questão da violência de alguém, como eu falei um pouquinho antes do vídeo, está ligada à minha sensação de inferioridade. O que a gente assistiu nesse vídeo, principalmente quando ele começa, é a menina sendo levada a ter que explicar algo que aconteceu, e ela quer se defender, tá? Ela quer se defender como um adulto se defende, usando palavras que lhe tocam no emocional. Me parece que isso é um bom conhecimento, só que talvez esteja, mas presta atenção, estou falando talvez muito entre aspas, porque não conheço a criança, não conheço a família. Talvez ela não saiba conversar com as pessoas que são da idade dela, porque ela está tão acostumada a conversar com adulto que ela conversa nesse nível. Alguém pode chamar essa criança de madura, e eu diria, olha, me parece que ela está faltando mais presença de criança na vida dela e um pouco menos presença de adulto. Aí ela vai ajustar a linguagem, e nesse ajuste da linguagem com pessoas da mesma faixa etária, o equilíbrio pode se estabelecer. Os pais têm que tomar muito cuidado com esse modelo masculino que passa e que dá uma sensação de criança esperta. Não é bem por aí que acontece. Nesse gancho, Guilherme, Oi. A Mônica Rigg coloca aqui pra gente, Guilherme, a palavra ansiosa, por exemplo, a garotinha está imitando a mãe, não é verdade? E aí, isso já vai de encontro com a nossa chamada, né? As crianças imitam pessoas bacanas. Então já vai começando essa relação de espelhamento dentro de casa, né? Como que a gente pode eu acho que isso um pouquinho? Esse é um dado muito interessante, né? Quando a gente fala de crianças imitando pais, imitando mães, né? Olha, gente, se você é um pai legal, uma mãe legal, grande chance de teu filho te imitar, né? Grande chance de te seguir. E você se orgulha disso, né? Quer dizer, quando você fala assim, eu gosto de ouvir uma música lá da década de 80, e de repente a minha filha está ouvindo a música lá de uma banda da década de 80, eu falo, nossa, essa menina tem bom gosto. Sim, você não deixou ela optar entre as outras coisas, você mostrou aquilo para ela.
Ela imitou você porque você é uma mãe legal, um pai legal, que na hora de ouvir música fala, olha que bacana isso aqui, a gente mostra, tá? Às vezes eu viro para a criança e falo assim, nossa, eu tô tão preocupada com a tua avó hoje, e aí a criança se envolve e fala assim, nossa, tadinha da vovó, não sei o que. Eu falo, nossa, que legal, a menina está entendendo a linguagem. Não, nós estamos provocando uma situação que é boa, lógico que é bom que a família converse, mas que não pode reduzir o mundo da criança ao mundo desse casal, desse adulto, tá? Eu preciso que essa criança viva com crianças. E aí, trabalhar a não violência é fazer com que alguém, passando por situações de confronto, porque se você não for testado na situação de confronto, como é que você vai conseguir se deparar e se solucionar dentro do confronto? Passando pela situação de confronto com o colega, passando por situação de confronto com situações até familiares, com primos, com outras pessoas, eu saiba negociar no bom sentido, trabalhar as expressões. Eu acho que é bacana pensar isso. A frase que a gente salientou na semana passada é essa aí: crianças imitam pessoas bacanas, né? Sim, crianças imitam pessoas que elas acham que são muito legais. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu, que sou uma mãe legal, um pai legal, um professor legal, eu não estou fazendo brincadeiras que são destoantes da linguagem dela, se eu não estou tocando em assuntos que são, se não errados, mas são desnecessários na vida daquela criança, e aí eu permito que ela possa crescer com os assuntos da geração dela, ela possa crescer com as experiências do mundo dela. Opa, isso é muito bacana, tá? Quais são as experiências da criança de 7 anos? Pergunte para elas. As crianças de 7 anos sabem quais são os interesses de 7, as de 10 sabem os de 10. Tem um exemplo que eu acho que é bacana a gente pensar, né? Antigamente, quando você falava em festa infantil, ela não acontecia como acontece hoje em buffets, em chácaras alugadas, em grandes espaços. Festa infantil era festa dentro de casa, né? Então, aliás, a casa da gente tinha tanto as festas de aniversário, as festas de casamento, algumas vezes, tá? E os velórios, acontecia tudo dentro de casa. E aí a separação nas festas era típica. Os homens ficavam num lugar, reunidos, as mulheres ficavam em outro lugar, reunidos, as crianças ficavam na calçada, na varanda, lá fora, brincando. Eram mundos separados, às vezes inclusive o mundo das meninas, o mundo dos meninos. Quando esse menino, essa menina queria ouvir a conversa do adulto, esse adulto falava, opa, aqui não é lugar de criança, sai pra lá. Algumas crianças, né, inclusive eu, chegou a levar uns tapas porque tinha ido lá ouvir conversa de adulto, e a gente passava assim, pô, mas que chato, né? Que coisa horrível, a gente não pode ouvir conversa de adulto. Ocorre que os adultos daquela época, década de 70, comecinho de 80 para trás, tá? Sem querer eles estavam dizendo assim, você tem 5 anos? Brinque com gente de 5 anos, tenha problema de 5 anos, entenda aos 5 anos. Quando você tiver 9, você vai ter problemas de 9 anos, confrontos de 9 anos, resolver problemas de 9 anos. Quando você tiver 15, esses problemas. Não dá, ou não é tão aconselhável, que você de 9 anos esteja ouvindo os nossos problemas de adulto. E hoje, Google, uma coisa que é clara, muitas vezes os pais estão discutindo um problema econômico, estão discutindo um problema de conflito familiar, tá? E eles simplesmente viram para a criança e falam, você entendeu? Tá? Olha, vem cá, a gente não vai poder comprar aquele objeto que você quer, porque olha, papai está devendo essa conta, devendo aquela, a empresa do papai não está legal, eu não recebi esse mês. Quando a criança não tem que saber se a empresa vai bem, vai mal, porque esse é um problema do adulto, esse não é um problema da criança, tá? Não estou falando que não é para a gente abrir o diálogo, mas vamos abrir naquilo que a criança possa contribuir, compreender e contribuir, se organizar. Se eu chegar para a criança e falar, olha meu amor, hoje não dá para comprar o objeto, pronto, eu não preciso justificar e falar que o meu patrão é mau, porque talvez essa criança vai crescer com a ideia que ela nunca vai querer um patrão na vida, porque ele é mau. Eu não vou dizer que a empresa X é ruim, porque vai que um dia ela começa a pensar aí naquela direção, tá? Então, separar a conversa do adulto e da criança, para que a criança aprenda a se trabalhar para a não violência no mundo dela. Porque a minha filhinha lá de 5 anos de idade, ela não tem que enfrentar os conflitos que estão acontecendo na cidade com problemas muito graves e tudo mais. Ela tem que enfrentar primeiro os conflitos da turma de 5 anos, da classe dela, da brincadeira que houve lá no pátio que não foi legal. Ela vai ter que aprender a negociar aí. E nesse momento a escola é absolutamente fundamental, porque como também colocamos na outra conversa,
a escola é hoje, se não o único, um dos raríssimos espaços onde crianças encontram pessoas da mesma idade, adolescentes encontram pessoas da mesma idade. Os clubes estão fechando, os locais estão ficando isolados, as famílias estão ficando solitárias, os condomínios estão ficando vazios porque as pessoas estão ficando absurdamente dentro de suas casas e seus quartos. A gente pode afirmar, por exemplo, a Fernanda coloca aqui, Fernanda Beloube, que ela percebe as crianças mais agressivas. Isso é um resultado da sociedade mais violenta ou inicialmente dentro da casa dela, no convívio dela e também da escola, né? Porque não numa a gente percebe a violência, né? Uhum. Mas assim, dentro de casa a gente tem essa grande influência, né? Tem. Olha, as pessoas estão mais agressivas, todas, e o motivo é relativamente simples de entender, né? A gente vai ficando agressivo quando a gente vai se sentindo invadido, né? E por uma série de questões, inclusive pela própria internet, a gente vai se sentindo invadido. E chega numa hora que, no afã de se defender, eu começo a ter momentos de agressividade. Então, o nível de tolerância do adulto está muito mais baixo. O nível de tolerância dos casais está muito mais baixo. E a partir daí o ambiente da casa, às vezes, parte para discussões severas em cima de coisas muito pequenas, tipo, eu pedi para você pagar isso aqui e você não pagou. Então, pequenas coisas estão ficando insuportáveis. Nós estamos com aquele tal do excesso ou poluição de informações, e no meio de uma poluição de informações, se você me pedir 3 coisas, grande chance de talvez eu fazer no máximo uma, esquecer as outras, sem nenhuma maldade, mas eu estou com a minha cabeça muito carregada. Então, os ambientes andam mais tensos, então, sem dúvida, a criança vai absorvendo isso. Esse eu acho que é um dado. Mas eu acho que o fato que mais pega é justamente o não haver a contrapartida. Porque até você ter uma família que tem uma briga aqui, uma discussão ali, um momento mais tenso, mas que na hora em que as coisas estão bem, ela se reequilibra, em que os pais conseguem dialogar curtir junto, valorizar um momento bacana, valorizar com a criança aquela coisa, na escola não está legal tal coisa, vai lá e conversa com aquele amigo, tentar mostrar que o lado positivo continua existindo. Eu acho que isso está faltando. Então, muito mais do que estar havendo violência dentro das casas, dentro do dia a dia, está faltando muito a presença desse prazer do diálogo, o reconhecimento do que é positivo. E aí, professores, muito importante, mas extremamente importante, professor, que você tente observar na tua classe que aqueles alunos quietos necessariamente não são os que estão felizes. O aluno quieto, muitas vezes, é aquele que está se sentindo fora daquela estrutura, fora daquele eixo. Vamos tentar trazer para o eixo, trazer para o grupo, aproximar um pouquinho mais. As atividades precisam ter menos competição, elas precisam ter mais colaboração, a gente precisa caminhar dentro desse processo para que as coisas comecem a funcionar muito bem. Esse eu acho que é o ponto fundamental para a gente poder caminhar. Nesse ponto a gente percebe às vezes comentários de pais, né? E também vamos dos pais depois para os professores. Depois que foi para a escola, ficou agressivo, ficou respondão. E na escola o professor, às vezes, entre eles, isso é normal, vocês sabem, poxa, o aluno tal, o aluno A, B, C, está mais agressivo. Então isso tem que ter uma conciliação também, né? Sim. Essa percepção, o papel do professor também, também é imitado, né, diariamente. O professor é imitado, os pais são imitados, as pessoas bacanas, como eu falei, são imitadas. E tem um detalhe interessante, né? Alguns professores vão lembrar disso, né? Muitas vezes a mãe fala, para casal separado, né? Eu vou falar o lado da mãe, mas o pai às vezes fala também a mesma coisa. Mas fim de semana que meu filho passa na casa do pai, aí ele volta agressivo. Porque lá eles dão tudo, aqui eu estabeleço regras, lá não estabelece regras. Final de semana que foi viajar para casa da avó tal, aí voltou com um monte de problema, com um monte de dificuldade. Então, a gente tem uma série de interpretações, mas perceba, né, o adulto é especialista em pôr a culpa em alguém. E às vezes, sem querer, os pais estão culpando, ou por querer, culpando os professores culpando o pai, a mãe culpando o pai e o pai culpando a mãe, a gente culpando a tia ou a avó, quando no fundo o que eu preciso é que essa criança esteja aprendendo a viver com essas diferenças e se organizando nessas diferenças. Organizar na diferença, respirar
nessa diferença. Quando a gente fala em jogos colaborativos, não pense que eu estou falando de aula de educação física exclusivamente, de maneira alguma. Jogos colaborativos, atividades em que eu faço algo para auxiliar o outro a atingir a meta dele, o objetivo. Vamos trazer isso para uma situação de casa? Por exemplo, às vezes o pai chega e fala, filho, eu vou no supermercado, vamos comigo? Ele fala, não, eu vou ficar aqui. Ah, tá bom, tá vendo? Meu filho não quer sair comigo para ir no supermercado. Ô filho, vem me ajudar aqui que a gente está fazendo uma comida legal, não sei o quê. Ah, pai, faz aí, depois eu vou, não sei o quê. Ah, meu filho só quer saber de ficar no quarto, meu filho só quer saber de fazer tal atividade, nunca quer estar comigo. E aí chega uma hora, esse pai, essa mãe para de convidar. Vamos mudar? E se esse pai, essa mãe fala assim, filha ou filho, olha, eu vou no supermercado, eu preciso muito que você vá comigo. Eu preciso que você vá comigo, porque eu estou precisando de uma ajuda, eu preciso de uma colaboração. Senão eu não vou conseguir comprar as coisas que eu quero. Ó, eu estou a fim de buscar algumas coisas, mas tem aquele doce que você gosta, tem aquela coisa que você gosta. Vamos comigo porque você vai poder escolher, tá? Eu estou fazendo comida, está atrasado. Vem aqui, me ajuda a cortar essa coisa, ou ajuda a guardar isso daqui. Então, quando eu mostro para o meu filho, para minha filha, professor na sala de aula, que eu preciso de ajuda, essa pessoa fala, caramba, eu sou importante, então eu posso ajudar a fazer, ajudar a resolver, né? Uma coisa é você falar para o teu filho adolescente, ó, limpa esse quarto aí. Outra coisa é a gente estar arrumando alguma coisa e falar, filho, me ajuda aqui só um minutinho nesse negócio, ó. Pô, legal, obrigado. Ó, o que você acha de colocar essa mesa um pouquinho para lá? Quer dizer, ele colabora com ideias, ele pode colaborar fazendo uma forcinha física, né? Na escola, eu lembro, alguns anos atrás, que às vezes falava assim, pá, aquele aluno que dá trabalho, o que a gente faz? Ah, coloca o aluno que dá trabalho para ajudar o professor, porque aí ele começa a se sentir importante. Tem lógica? Tem, mas espera um pouquinho. Às vezes eu pego o que dá trabalho e trago para ajudar o professor, e o que está quietinho, e que está com um monte de problema, está se sentindo inferiorizado, deslocado, está quietinho. Ah, não, isso eu não vou chamar para ajudar o professor, porque ele não dá trabalho. Não é porque ele dá trabalho que eu vou chamar. Eu tenho que fazer com que ele se sinta útil, colaborador, ele troca experiências, né? E na colaboração a coisa pega. A comparação que eu vou fazer agora é um pouco tensa, talvez, né? Mas há pouco tempo atrás eu assisti um filme, curta-metragem, não estou lembrando o nome no momento, mas vou tentar, em que, de repente, no meio de uma favela, mas numa situação de tensão, de gangues mesmo, tá ok? Às vezes o que o bandido fazia era virar para a molecada e falar, ó, faz um favor, cara. Não exatamente com a expressão faz um favor, uma expressão um pouco mais pesada. Vai buscar umas balas para mim assim, assim, assim. Ó, avisa fulano de tal, tá? Você vai falar, pô, mas o cara tá usando a criança como bandido, treinamento de bandido. Mas, cara, ele tá dando para essa criança a sensação de, cara, você é importante. Dentro da nossa comunidade, dentro da nossa guerra, cara, você é importante, você passou um recado, você fez isso, fez aquilo. Daí você fala, pô, que louco, né? Essas crianças se envolvem com o tráfico, com a bandidagem, não sei o que, desde cedo, mas eles são valorizados, né? E nós aqui na nossa sociedade, a gente fala, o cara não tem nada para fazer, pô, por que não arruma um trabalho para ele? Ah, mas qualquer coisa é exploração de menores. Não estou falando do trabalho formal, trabalhos da coisa do dia a dia, né? Então, quando eu dou para esse jovem essa sensação de, cara, você é muito legal, você é significativo, você é importante para mim, meu aluno, você pode ajudar muita gente aqui dentro, mas não precisa ser espontâneo não, porque ele não teve experiência. A maioria das famílias hoje não consegue trabalhar com a ideia de que solicitando algo para o filho faz bem para o filho. Sempre parte da ideia, meu pai era mandão, eu não quero ser mandão. E não é por aí. Quando eu estou solicitando e dando feedback, quer dizer, o elogio adequado, essa pessoa se sente confortável com essa relação, minimiza conflitos. Qual que é o papel da competitividade nesse trabalho da educação para a não violência, Guilherme? Como é que está sendo trabalhado hoje essa linha de competitividade entre as crianças e jovens, né? De desafios nas brincadeiras, desafios no aprendizado mesmo, e sempre um ar de competitividade. Qual que é a consequência disso, né, nesse nosso papo? Tá. Olha, o que fica bem claro, né? O discurso, ele é o da não competição, mas as atividades são competitivas, né? As escolas
inclusive muitas que dizem que não querem trabalhar com avaliações rígidas e tudo mais, mas a nota está lá, as avaliações continuam acontecendo, o que vai bem ele é super elogiado em público, aquele que não foi tão bem ele pode até não ser criticado, mas ele é deixado um pouquinho de lado. A própria criança, por todo um sistema educacional que passa também pela família, quando ela percebe que ela tira 7, os outros tiraram 9, ela mesma já se avalia inferior, tá? Então, não tem como simplesmente a gente virar hoje, em 2018, e falar, não, vamos acabar com a competição. Não, não é assim. O que eu preciso é minimizar o impacto dos fracassos, mas também minimizar a supervalorização das vitórias. Sabe? Não é aquela expressão antiga de pai, ó, tirou 10 e não fez nada mais que obrigação. Não é isso não. Mas tipo assim, pô filho, legal, você tirou 10. Mas eu não preciso sair para todos os cantos, lá na reunião da família, que eu sei que meu sobrinho às vezes não está indo tão bem na escola, e falar, não, porque meu filho não me dá dor de cabeça, meu filho nunca traz problema para casa, a escola só elogia, ele só tira nota alta. Eu vou vangloriando esse filho, né? Ou às vezes eu vou criticando demais aquele filho e tudo mais. Eu estou colocando a coisa no extremo, e nos extremos vai nascer a violência. Então, assim, pombo, pera um pouquinho. Pô, você tirou uma nota legal, cara, eu gosto muito disso, estou confiante, hein? Vamos de novo, vamos tentar outra vez. Beleza, acabou o assunto, vamos para outra coisa, tá? Opa, não tirou tanto, tirou 7,5, filho, mas tá legal, cara, 7,5 é uma nota que tá bacana. Vamos levar essa coisa caminhando. Ah, mas na classe teve gente que tirou mais, mas filho, é assim mesmo. Eu também, quando era estudante, tinha nota mais alta, nota mais baixa, a gente não vai vencer todas as vezes, tá? Então eu vou trabalhando com esses dois lados em que a grande vitória e a grande derrota, elas vão se transformar simplesmente em o prazer de ter conseguido e o prazer de ainda ter um espaço para continuar tentando. Aí nós temos negociações. E esses alunos, em situações de troca de ideias, trocas de experiências, de convivência, aí eles vão se ajustando para futuras situações onde os conflitos virão, né? Hoje, alunos assustam tremendamente em 3 degraus bem definidos, né? Na passagem do 5º para o 6º ano, em que na maioria das escolas ele vem ali com 1, 2, 3 professores, às vezes 4, e pula para 9, 10, 11, 12, com estilos, modelos diferentes, material às vezes bastante diferente. Aí chega lá no final do 9º ano, vai pular para o ensino médio, alguns muitas vezes trocando de escola, em um baita degrau novamente, outra forma de avaliação, e aí ele vai pela dificuldade até que ele chega na faculdade, algumas vezes dificílima de entrar, mas na hora que ele chega lá, ele encontra até alguns professores que falam assim, não, vai do seu jeito, no teu ritmo, ó, vai ter uma avaliação daqui a 15 dias, vai cair isso, mas ele não dá aula. E o aluno fala, nossa, aqui eu tenho liberdade, só que ele não sabe o que fazer com a liberdade, porque ele cresceu ali em cima da regra, né? Aí ele se assusta, ele não sabe trabalhar com o espaço. Aprender a trabalhar com a liberdade é aprender a ganhar, aprender a perder, conviver, desenvolver essas trocas, e aí eu consigo ter uma vida melhor. Quando eu levo o meu aluno a perceber que ele não tem que derrotar o inimigo e nem provar que é forte diante do inimigo, de cara ele já não tem inimigo. Ele simplesmente tem alguém que pensa diferente, ou que nesse assunto momentâneo, as ideias estão discordando. Vamos achar ajustes para que isso aconteça. Acho que esses são alguns pontos interessantes e que a gente precisa estar trabalhando com calma. Jogos não competitivos. Como é que você faz para pensá-los? Porque a própria palavra jogo parece que já é competição. Não, é eu criar situações em que o vencedor apoia o que perdeu, em que o perdedor consiga compreender que aquela atividade ele não conseguiu, porque ele tem algumas habilidades que ele pode desenvolver, inclusive sentar do lado do que ganhou e conversar com ele um pouco. Só que isso é um clima, gente. Eu tenho que ter um clima na escola, um clima na família, em que a gente senta e estica a conversa, né? A gente, usando uma expressão bem mineira, né? A gente vai proseando, né? Prosear é você ter uma conversa que não tem tempo. Ela vai acontecendo, vai caminhando conforme a necessidade. Isso é muito bacana, extremamente possível. Hoje a gente ainda encontra com uma facilidade assim gigante, né? Professores que estão preocupados que o aluno decore coisas e vão dar uma nota para o aluno porque ele decorou, quando a gente está cansado de saber que não é para decorar nada, é para compreender o processo. Nas relações humanas é igual. Eu não tenho que decorar, você brigou com um amigo, pede desculpa. Isso é decorado.
Se fulano de tal pediu desculpa, então você fala, não, obrigado, tudo bem, pediu desculpa. Não. Frases decoradas não é isso não. É simplesmente o prazer de estar junto. Criar o prazer de estar junto. E quanto mais a gente consegue fazer isso com as crianças menores, melhores resultados no futuro, como a gente chegou a destacar, eu vou conseguir mudar essa sociedade sim, se eu for quebrando essas raízes e mexendo com os menores para que eles cresçam com uma outra visão de mundo. Não essa visão de tanta necessidade de sucesso sobre a outra pessoa. Tá? Muito bom, algumas interações aqui da Sonali Madureira. Obrigado, Sonali, tá aqui com a gente de novo, né? Estava na quarta-feira. A Marilze Rocha, a Daniela Rigo, né? Todos concordando com as interações, né? Com a Marilise fala assim, falta o equilíbrio, né? Então, procurar o equilíbrio. Dentro dessa colocação de equilíbrio, Guilherme, às vezes a gente vê pais e também professores que se colocam na idade da sala ou na idade do filho, né? Sim. E muitos criticam, né? Tá infantilizando. E às vezes a criança é uma criança, é infantil. Sim. Então, é importante para o profissional se colocar também vamos dizer, na faixa etária da sua turma. Para falar a língua da criança. Para falar com eles, né? Falar de forma positiva, entusiasta, né? Como criança... Sim. A gente vê isso às vezes em desenho e não cabe dentro de casa. E aquilo prende a criança, ela gosta. Ele precisa ser sempre um adulto? Não, exato. Vamos pensar uma coisa, inicialmente sem pensar em crianças. Né? Por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma transmissão para um público que a gente desconhece. Né? Nesse momento tem várias pessoas se comunicando aí com a gente, outras apenas assistindo. Mas o que a gente tem visto é que no transcorrer aí dos dias posteriores, muita gente vai assistindo e interagindo. Nós não temos a menor ideia de quem está assistindo, tirando a citação de alguns nomes, tá? Então nós falamos numa linguagem, ou buscamos falar numa linguagem em que todos compreendam e caminhem. Mas imagine que nós fôssemos falar o mesmo assunto com professores de uma grande universidade no curso de doutorado. Nós iríamos usar uma outra linguagem. Nós iríamos falar o mesmo assunto para adolescentes de uma faixa de 13, 14 anos. Nós vamos falar sobre não violência, nós vamos usar outra linguagem, tá ok? Você infantilizou a linguagem aqui, né, com essa turma? Você sofisticou a linguagem lá? Não, simplesmente eu fiz aquilo que um ser humano que tenha um mínimo de equilíbrio emocional tem que fazer, que é falar na língua do outro. Então não está errado, por exemplo, o professor que na hora de conversar com a criança usa a linguagem da criança. Ele estaria errado se ele simplesmente ficasse prisioneiro da linguagem infantil, né? Não, eu entro na língua da criança e vou ajudando essa criança a caminhar na sua linguagem, junto com a turma, junto com as experiências do dia a dia, mas também vou usando as minhas palavras mais adultas. Mas se eu quero realmente levar uma informação a alguém, levar uma experiência a alguém, a melhor coisa que eu faço como profissional e até como pai, como mãe, é falar na língua do outro. Nós temos um hábito que eu acho que é muito estranho até, né? Às vezes a gente está numa roda de pessoas, numa roda de profissionais, numa roda de amigos, a gente fala, mas ninguém me entende. Tá? Por quê? Porque eu quero que o outro fale a minha língua. Quando a grande sapiência, a grande sabedoria está em eu me esforçar para falar a língua do outro, porque a hora que eu me esforço e falo a língua do outro, eu vou ser respeitado, o outro vai entender o processo, e se a gente continuar nesse caminho por algum tempo, daqui a pouco nós estamos os 2, os 3, as 4 pessoas falando várias línguas e comunicando muito, muito bem, né? Então, o professor precisa sim, eu sou professor de ensino fundamental 2, vamos falar a língua desses adolescentes daqui, só que tem uma outra escola em que eu dou aula para alunos do fundamental 1, vamos falar a língua daqui, eu trabalho na escola X da elite tal, nós vamos falar uma língua aqui, eu trabalho numa periferia, vamos aprender a falar a língua. Isso não quer dizer que eu estou infantilizando quando eu falo com criança, não quer dizer que eu estou forçando a barra, querendo agradar, querendo que a pessoa goste, não, eu estou falando a língua da pessoa, porque essa é a melhor forma. O que interessa é o que eu estou falando, qual que é o conteúdo que eu estou transmitindo. E se esse conteúdo está sendo positivo no crescimento daquela pessoa, na estruturação daquela personalidade, né? Aquelas 3 palavrinhas que a gente já comentou aqui, né? Eu preciso de conhecimento, network e resiliência, quer dizer, eu preciso estar aprendendo coisas
eu preciso estar aprendendo a conversar com pessoas, eu preciso estar aprendendo a superar fracassos. Essas 3 questões acabam sendo fundamentais. Muito bom, muito bom. Bom, estamos partindo para os nossos 5 minutos finais, Guilherme. Vamos até os 45 ou vamos 1 hora? Não, nós tivemos um problema técnico aí, né? E que acabou atrasando a vida das pessoas um pouquinho. Aliás, eu quero agradecer muito as pessoas que entraram. Nós tivemos um problema, caiu a transmissão, as pessoas continuaram aí aguardando, e isso pra gente é um sinal de muita alegria, sinal das pessoas estarem participando. Nesses minutos finais eu gostaria de fechar com alguns detalhes. Não sei se vocês têm alguma pergunta agora. Não? Tem aí, Leone? Eu estou aqui aprendendo, amigo, assistindo e aprendendo. Hoje o Leone conseguiu fazer a gente ter até uma vista aérea dessa conversa com uma outra câmera, então isso foi legal. Tá? Ó, o que eu acho que nós temos que entender? A não violência, ela não é a solução de todos os problemas do mundo. Tá? Como acabar com as drogas não é resolver todos os problemas do mundo. Como melhorar a condição financeira não vai resolver o problema de todo mundo. Tá? O que nós precisamos é de um conjunto de atitudes onde as pessoas aprendam, se possível desde pequenininha, a viver em felicidade diante de um mundo real. Viver com serenidade diante do mundo real. Se você for lá na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 1, você vai ver que o texto lá vai falando mais ou menos assim, em linguagem de hoje, né? Você pode estar pedindo para Deus qualquer coisa. Você pode pedir, pensando hoje, um carro, um emprego, um casamento, um namoro, que teu filho vá bem, que isso aconteça. Você pode pedir qualquer coisa. E Deus lhe dará conforme prover a Ele, Deus, não conforme você está interessado. Só que a hora que você chega lá no versículo 5, ele fala: mas se você realmente pedir para Deus sabedoria, e sabedoria significa o conhecimento colocado em prática, o conhecimento vivenciado, se você pedir para Deus, Ele lhe dará, sem te jogar isso na cara, sem falar, olha, eu te dei, tá vendo? Por quê? Porque basicamente ele está dizendo, cara, Deus quer que você tenha discernimento sobre o que é certo e o que é errado na época, na conjuntura, no momento que você está vivendo. Você tem 3 filhos? 3 formas de visão, 3 formas de sabedoria. Você tem 40 alunos, 30 alunos, 30, 40 formas de interpretação. Eu tenho que trabalhar isso de maneira a que a pessoa vá se reconhecendo competente. Alguém que se reconhece competente, diante das notas escolares, diante do elogio e da crítica do pai e da mãe, alguém que se reconhece competente, a hora que consegue solucionar um problema, essa pessoa ela fica mais aliviada. E aí, numa necessidade de embate, ele não tem que ser forte, ele simplesmente permite que as coisas aconteçam. Percebe? Ele não tem que ser forte porque ele sabe que ele não é fraco. Quando eu preciso ser forte é porque eu estou achando que eu sou fraco. Aí as coisas ficam difíceis. Tá bom? A gente deve estar retomando, não a semana que vem, mas daqui 2 semanas ou 3 semanas, a gente vai estar retomando um novo assunto, a gente vai estar buscando novas oportunidades de estar podendo trocar ideias com vocês dentro das lives promovidas pelo Projeto Temas, tá? Como eu acelerei no comecinho ali, que a gente teve um problema, então para quem não conhece e entrou hoje, Projeto Temas é um projeto que a gente vem desenvolvendo, voltado para capacitação docente. O material está sendo desenvolvido, já tem bastante coisa gravada, tem muita coisa para ser gravado, por isso a gente quer ideias, sugestões, né, com relação a isso, com relação à educação infantil, com relação à educação de ensino médio, fundamental, dicas sobre relacionamento, dificuldades técnicas, oficinas que sejam práticas. Então a gente quer conglomerar uma série de informações para poder ajudar as escolas, ajudar as famílias, porque o nosso foco é poder imaginar que a partir da educação, a partir da forma nova como os jovens possam estar encarando a vida, eles venham a propiciar um futuro bastante melhor para cada um de nós, um futuro muito melhor para o nosso país como um todo. Essa é a ideia. Para quem não conhece, entra lá no Facebook, é facebook.com/Projeto Temas. Assiste os vídeos que já estão lá, são 5 vídeos disponíveis. Essa é a 5ª live, ela vai estar totalmente disponível lá, acredito que amanhã à tarde ou no mais tardar depois de amanhã. No YouTube, também como Projeto Temas, já está sendo organizado o nosso material.
E a plataforma, que é a parte mais importante disso tudo, ainda não está liberada. Nas próximas semanas a gente deve estar falando sobre ela e apresentando. O Guca, que é o responsável desse pedaço, né? Você imagina, você professor, você pai também, poder acompanhar e poder aprender com vídeos curtos de até 8 minutos, que é o formato que a gente está propondo, né? Em qualquer lugar, né? Numa espera de uma consulta, na sua casa, no seu trabalho, no momento de um descanso, né? O professor na sua HTP, um assunto que você possa aprender ali, né? Interagir com a gente, inclusive, né? E com outros profissionais. Com outros profissionais, que a gente também já está preparando. E também ter um material em mãos para colocar em prática na sua aula, o coordenador colocar na sua pauta de reunião com a sua equipe. Então é essa a ideia que o Temas vai levar para vocês. Isso, então, aguarde que... A questão aí do material, nós estamos preparando materiais que são relativamente curtos, com propostas práticas para realizar. Só dando um exemplozinho, então de repente o problema aí na tua sala ou na tua escola é a questão do bullying, mas tem o bullying lá do pessoal do infantil, tem o bullying que está acontecendo lá no 7º ano, então a gente vai estar propondo desafios, atividades práticas, como trabalhar essa questão do bullying lá entre os menores, lá entre aqueles um pouquinho maior, como trabalhar isso na sala de aula, esse jogo de proposta que a gente quer levar e poder ter o professor, ter os pais como parceiros na troca de ideias. Essas são novidades para daqui a pouco. Por enquanto a gente vai trabalhando dentro desses padrões. Tudo bem? Tá, entra lá, se possível curte o Projeto Temas, fala para os seus amigos, diga para eles conhecerem. Nós estamos aqui para ouvir sugestões, inclusive para ouvir críticas, tá? Que elas nos ajudam muito. Tem muita gente bacana entrando em contato e a gente fica muito feliz com isso, tá ok? Inclusive já pelo Facebook, que é o nosso canal principal de comunicação por hora, você que está aí em outros estados, em outras cidades, que se interessar por esse projeto, quiser saber um pouquinho mais, interage com a gente lá, manda mensagem para nós, nós vamos responder o mais rápido possível, porque é do nosso interesse também levar a vocês todo esse material. Beleza. Bacana? Tá, boa noite. Boa noite para vocês, tudo de bom? Opa, peraí que o Leone vai falar lá. Eu queria só rodar para o pessoal que ainda não viu os vídeos do Projeto Temas que estão prontos, que estão aqui na página. Rodar um aqui, o que você acha, Guilherme, para o pessoal assistir? Uma aberturinha, né? Um trechinho dele. Então vai um trechinho, qualquer coisa você pula uns pedacinhos para as pessoas terem uma ideia. Vamos lá. Porque 8 minutos aí vai ficar com fome. Vamos lá. Vamos lá. Não foi. Hoje a internet está daquele jeito. Hoje a internet Bom, mas traiçoeira. tá traiçoeira. Mas vamos fazer o seguinte: entra aí na página do Temas, os vídeos estão lá. São 6, né, Guilherme? Por enquanto 5. O 6º vai agora nos próximos dias. Tá? E mais as 5 lives que vão estar lá. Tá bom? Beleza? É isso aí. Tá joia, gente. Boa noite para todo mundo. Deus abençoe todo mundo. Até uma próxima. Tchau, tchau.